Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora sobre a denúncia do Jeffrey Schickini, que está dizendo que o Guilherme Amado, uma ONG onde o Guilherme Amado é diretor, recebeu dinheiro da USAID, né? A USAID, vocês lembram, é aquele órgão do governo americano que foi extinto pelo Trump, aliás, acabou de ser totalmente extinto agora, que fazia ajuda internacional e que, se sabe agora, andou ajudando, fazendo política esquerdista. Sempre fez política esquerdista, né? Mas na época do Biden, particularmente muito forte, né? Inclusive, várias ONGs no Brasil receberam dinheiro da USAID, inclusive, né? E daí ele faz essa denúncia que a ONG do Guilherme Amado teria recebido dinheiro da USAID, talvez, ou seja, uma implicação é que talvez ele esteja no esquema, a denúncia dele sobre o Felipe Martins tivesse sido comprado dessa forma, né? Foi isso que aconteceu? A gente não sabe. Agora, ele mostrou documentos aqui que realmente mostram que Redes Cordiais, que é a ONG que ele está, que o Guilherme Amado é um dos diretores, de fato recebeu dinheiro da USAID. Vamos entender esse caso aqui, porque a minha visão é que isso não quer dizer muita coisa não, tá? Eu acho que pode ter havido sim alguma coisa, alguma ajuda pequena, né? Mas isso daí é muito mais esse pessoal se aproveitando desses recursos que são dados aí por entidades internacionais do que qualquer outra coisa. Vamos entender esse caso aqui, porque também tem um outro negócio interessante, que foi o que disse a Ana Paula Henkel, né? Que o fato do Alexandre de Moraes ter sido citado no documento da CBP, isso causou como é que eu vou dizer, alguma pressão contrária lá, havia resistência a isso. O que mostra que ainda tem gente no governo americano tentando defender essa artimanha que colocou o Felipe Martins na prisão, né? Vamos entender esse caso aqui. Essa notícia foi sugerida por Tarcísio Monobola, Supremo é o meu cacete e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Então tá aqui, o Jeffrey Schickini disse que a ONG da qual o Guilherme Amado é diretor recebeu R$ 400 mil em 2023 da USAID, às vésperas da publicação da matéria falsa que deu origem à prisão do Felipe Martins, né? Então, é uma coisa muito importante, vocês lembram, né? O Felipe Martins, ele foi preso supostamente por uma viagem que ele não teria feito, mas que tinha amplas evidências de que ele não teria feito a viagem. E aí o Alexandre de Moraes sofreu pressão, até o Ministério Público pediu para o Alexandre de Moraes soltar o Felipe Martins, porque não havia nenhuma evidência de que o Felipe Martins tivesse viajado de fato, né? Aí apareceu uma matéria no Metrópolis, né, na coluna do Guilherme Amado, falando justamente que tinha um registro no site da imigração americana e coisa e tal, e até aquele momento aquilo não tinha aparecido esse registro, o registro apareceu do nada, com o nome errado, com o passaporte errado, muito estranho o registro, mas apareceu lá no site do CBP, né? Mais estranho ainda, depois eles corrigiram, né? Corrigiram. A gente fez um vídeo sobre isso outro dia, né? Que eles estavam dizendo que teria sido um erro, né? Que poderia ser um erro, que de repente o nome do Felipe Martins estava na lista de passageiros do voo e coisa e tal. Isso não faz sentido nenhum. Colocaria o nome errado do Felipe Martins, é isso? Colocaria o passaporte errado do Felipe Martins na lista? Que lógica tem isso, né? Sendo que o Felipe Martins já tinha ido nos Estados Unidos depois com o passaporte correto em outra oportunidade. Então não tem... Você poderia dizer assim, não, é porque só colocaram o nome, aí a pessoa se confundiu, pegou um passaporte antigo que estava lá no registro. Não foi assim não. Porque o Felipe Martins já teve nos Estados Unidos em setembro de 2022, ele teve nos Estados Unidos uma missão oficial, foi lá com outro passaporte, voltou. Então não tem por que estar o passaporte errado dele. Mas exatamente essa desculpa do erro, isso está sendo inventado pelo pessoal agora, exatamente porque, pô, tô vendo que o negócio está ficando feio. Até o Guilherme Amado, cara, o Guilherme Amado fez com esse vídeo dele aqui, ó, esse vídeo na Amado Mundo, um canal com 22 mil inscritos aqui, eu imagino que seja um canal dele, né? Ele fez uma entrevista falando, não, porque o Felipe Martins está preso porque a PGR encontrou outras provas e coisa e tal, e a gente já mostrou a matéria do Estadão falando que as outras provas, não tem outra prova nenhuma, a única prova que tem é a delação do Mauro Cid, né? Mas tem que lembrar o Guilherme Amado que o problema aqui não é isso. Não é o fato de ele estar preso agora, é o fato da prisão preventiva dele ter acontecido lá atrás, e que a prisão preventiva essa que foi claramente uma fishing expedition, né, uma pesca probatória,
porque queriam, na verdade, forçar ele a fazer delação premiada. Então, esse esquema que eles fizeram, é isso que está se discutindo aqui. Agora ele está preso e não sei o que lá, e está sendo processado e coisa e tal. Diz o Alexandre de Moraes que tem provas contra ele, eu acho que não tem nenhuma, mas, enfim, né, aí é outra história. O que o Guilherme Amado está querendo se livrar aqui, porque ele está vendo que a coisa está ficando feia. Por que ele falou sobre isso agora? Por que ele resolveu falar sobre isso agora? Ele falou sobre isso agora porque ele tá assim, meu amigo, não passa nem Wi-Fi no cu dele, meu. Mas nem Wi-Fi tá passando ali. Porque ele tá vendo que vai dar merda esse negócio, né? E estão tentando achar essa desculpa de que não sei o que lá e coisa e tal, que né, foi um erro da FAB, que foi a FAB que errou, não sei o que, porque esse pessoal tá apavorado. Essa é a história, né? Então, ele dizendo aqui, não, porque ele está preso por outras provas. Não, agora pode até ser, mas naquele momento eles não tinham prova nenhuma. A única prova que eles tinham para a prisão inicial do Felipe Martins era a prova fornecida pelo Guilherme Amado nessa invenção desse negócio do site aí, que ficou muito estranho realmente. E como mostrou bem a Ana Paula Henkel aqui, ela tem gente lá nos Estados Unidos querendo isso. E eu não tenho dúvida nenhuma. Eu não tenho dúvida que muita gente dos democratas lá nos Estados Unidos queria fazer com o Trump lá o mesmo que fizeram com o Bolsonaro aqui. Inventar um caso do zero, inventar um monte de coisas imaginárias na cabeça deles e botar o cara na cadeia. Tentaram fazer isso com o Trump, né? Tentaram fazer com o Trump. Não deu certo com o Trump. Felizmente, a justiça americana é mais séria que a justiça brasileira. A justiça brasileira caiu de 4 nessa tentativa. Mas eu não tenho dúvida nenhuma que tem muito democrata querendo ajudar o Lula aqui, querendo ajudar a esquerda aqui, né? Então, provavelmente o mesmo democrata que ajudou aqui o Guilherme Amado a arrumar esse esquema lá de botar o nome do Felipe Martins e coisa e tal. Vamos ver o que vai sair disso daí, mas a visão que eu tenho é que o pessoal está apavorado com essa história, né? Agora, o Chiquini fala aqui ó, que teria sido, por exemplo, então, essa grana teria sido dada pela USAID para comprar a matéria do Guilherme Amado e botar isso aqui. Eu não acredito nisso, tá? Vou ser sincero com vocês. Por que eu digo isso? Tá aqui o documento dizendo que, de fato, a ONG Redes Cordiais recebeu o dinheiro da USAID, tá aqui 74 mil dólares, uma boa grana, 400 mil reais, é um bom dinheiro. E isso em 2003, né? Valores recebidos entre 2003 e 2004. Então tá aqui 74,9 mil dólares, né? Então, assim, já foi um dinheiro pago para eles. Agora, primeiro, a gente não tem ligação nenhuma que isso aí foi pago na época da denúncia do Guilherme Amado, não dá para saber exatamente se é isso. E tem um outro aspecto que eu acho interessante, que o Eli Vieira traz essa coisa aqui, ó. Aqui, ó, eu concordo com ele, aliás, eu já falei sobre isso aqui, né? O pessoal dá essa visão toda, não porque o Jorge Soros, a USAID influenciaram e pagaram pessoas e coisa e tal. A maneira correta de enxergar isso é essa maneira que o Eli Vieira colocou aqui, ó. Há um aspecto pouco comentado nas centenas de milhões de dólares que a Open Society, Ford Foundation e mesmo a USAID e outros membros da constelação Sugar Daddy da esquerda aplicam anualmente no Brasil. São otários para malandros. E é isso mesmo, a verdade é essa. Essas instituições esquerdistas, essas ONGs aqui, o cara cria a ONG, inventa um nome bacana, vamos combater o homossexualismo entre os... melhor, vamos combater a homofobia entre os índios, pataxós, de não sei aonde, não sei o que lá, promover a linguagem neutra, tupi-guarani, enfim, vou inventar uma coisa qualquer. Assim, essas entidades são fundos enormes, que têm uma grande quantidade de dinheiro, e lá dentro tem pessoas que precisam bater metas, né? Elas têm a meta de fornecer dinheiro para atividades de combate à homofobia e não sei o que lá e coisa e tal. Aí você aparece com um projeto, eu tenho uma ONG aqui para fazer não sei o que lá, que eu vou salvar os índios gays da tribo não sei o que lá, e pronto, ok, o cara vai lá, carimba, te dá o dinheiro. Você vai fazer alguma coisa? Fazer porra nenhuma. Essas ONG todas embolsam dinheiro e não fazem merda nenhuma. Esse pessoal, na verdade, é tudo inútil. Tá tirando dinheiro dessas fundações todas. A verdade é essa. Da mesma forma, essa ONG Redes Cordiais aqui, não faz porra nenhuma esse negócio aqui, não serve pra nada isso aqui. Fica só tirando dinheiro desse pessoal que tem dinheiro lá nos Estados Unidos, enrolando eles, dizendo que estão combatendo a desinformação e não sei o que lá, levanta as bandeiras assim que o pessoal gosta, pega dinheiro e não faz porra nenhuma, porque não tem condição de fazer merda nenhuma. Então, é desse jeito que você tem que encarar. O Jorge Soros, antes de mais nada, é um otário, né, que fica dando dinheiro para esse pessoal esquerdista. Mas aí você pode falar, mas aí a Antifa quebra coisa, tem um monte de movimentação, eles conseguem influenciar coisa. Não sei se influenciam tanto assim não, tá?
No final das contas, isso pode acabar dando merda para esse pessoal, né? Porque lembra que o Kash Patel está investigando o Jorge Soros, a ligação do Jorge Soros com a Antifa, né? E lembra, a Antifa foi declarada organização terrorista, né? E aqui o Trent Telenco explica que o fato de que a Antifa foi designada como uma organização terrorista estrangeira nos Estados Unidos permite mandados de busca FISA. O que quer dizer isso? É um código legal americano, que é uma corte especial, a Corte de Vigilância de Inteligência Estrangeira, né? Ou seja, quando o governo vai fazer uma operação especial de inteligência estrangeira, ele precisa de um mandado de segurança, do mesmo jeito, ele precisa ter um mandado, né? Precisa ter a autorização de um juiz para fazer esse mandado, busca, apreensão, quebra de sigilo bancário, tudo isso ele tem que ter também um mandado. Só que não pode ser na justiça comum, por quê? Porque é um caso delicado, é um caso de inteligência, né? Então existe essa corte especial, que é uma corte super secreta, que é tudo sigiloso, porque evidentemente você vai estar fazendo mandatos contra grandes terroristas, né? Então é uma corte secreta que você consegue esses mandatos FISA que tem aqui. E agora você consegue muito facilmente esse tipo de coisa. Além disso, você pode pegar dados bancários e de imposto de renda sem precisar de mandado, ou seja, é suspensa o sigilo bancário dessas entidades designadas como terroristas, né? Então fica muito fácil você seguir o dinheiro. Por quê? A Antifa é uma organização descentralizada, então ela não tem um CNPJ, é igual o Movimento Sem Terra, não tem um CNPJ, é um monte de gente e não tem um núcleo só, não é uma entidade só, são vários grupinhos em várias cidades que fazem esse papel de Antifa, né? Só que, volta e meia, algumas dessas pessoas são pegas, né? São presas e geralmente conseguem ser liberadas e coisa e tal, mas o governo sabe quem são as pessoas que estão na Antifa. Tem registro delas na Antifa. Aí ele pode pegar a conta corrente dessa pessoa e sair procurando. Uma hora vai achar alguma coisa. E isso vai acabar chegando nessas entidades de financiamento. E isso pode acabar voltando para essas outras entidades, como essa Redes Cordiais aqui, que recebeu dinheiro da USAID, não sei se ela recebeu do Jorge Soros também, ou de alguma outra coisa. É possível que volte também para esse caso aqui, né? Vamos ver o que vai acontecer nessa história. A USAID em si, ela foi encerrada pelo Trump, foi formalmente encerrada agora. Acabou a USAID. Aqui, ó, isso aqui é do dia 11 de outubro. O Departamento de Estado anunciou o fechamento da USAID e informou que todo o resto do pessoal foi demitido, né? E 83% dos programas da USAID foram extintos completamente. Alguns poucos programas da USAID continuaram diretamente sob o guarda-chuva do próprio Departamento de Estado do Marco Rubio, tá? Então o USAID não existe mais como uma agência à parte. Alguns poucos projetos continuaram, mas a USAID em si acabou, né? Então, ou seja, esse tipo de coisa aqui é um escândalo, né? Mas assim, a implicação do Chikine de que isso teria sido usado para o Guilherme Amado dar a notícia, não sei o que lá, eu não sei. Pode ser que tenha alguma coisa, pode ser que chegue alguma coisa, mas não me parece uma coisa muito forte nesse sentido, né? Mas isso pode dar uma merda. Dá para ver claramente que o Guilherme Amado está preocupado. O Guilherme Amado está vendo que a coisa está ficando feia pro lado dele. E como lembrou a Ana Paula Henkel aqui, o fato deles terem citado o nome do Alexandre de Moraes nesse comunicado do CBP é uma coisa muito séria. Ou seja, é um documento formal americano dizendo que o Alexandre de Moraes está errado na prisão do Felipe Martins, né? E a verdade é a seguinte, embora o Guilherme Amado diga que a prisão do Felipe Martins é por outras coisas agora, a inicial foi mantida por causa dele, né? O Felipe Martins foi preso inicialmente por causa da suposta viagem, mas ia ser solto. Aí o Guilherme Amado entrou e bloqueou a coisa toda com essa desculpa que ele arrumou aqui. E isso foi exatamente o período que o Felipe Martins foi torturado na cadeia, que tentaram obter uma delação premiada dele. Essa foi a história, né? Vamos aguardar que eu acho que vem coisa muito interessante disso daqui. Obrigado por assistir o vídeo até o final.